queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar a primeira estrofe do hino 380. Hoje é o Dia das Mães, maravilhoso dia, maravilhoso momento que podemos estar aqui para celebrar ao Senhor estas vidas todas, lembrar e agradecer ao Senhor por estas vidas tão amadas e tão preciosas, que marcam a nossa vida do começo ao fim da nossa trajetória aqui na terra. Cantemos então a primeira estrofe deste maravilhoso hino 380 do cantor cristão. Cantemos. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por esse segundo domingo do mês de maio do ano de 2025. Aqui estamos com alegria, Senhor. Já estamos quase na metade do ano. Ainda este mês, no dia 25, teremos a celebração do aniversário da tua igreja. Mais um ano o Senhor concedeu e por isso estamos muito agradecidos ao Senhor. Oramos a Deus que o Senhor abençoe aquele dia, que seja um tempo especial junto à tua palavra, que o Senhor use o nosso amado irmão Daniel, que trará a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor abençoe cada participação especial, o almoço que será servido também como gratidão, os visitantes que estarão conosco para juntos nos alegrarmos em comunhão na presença do Senhor por todos estes 41 anos da existência da tua igreja, e que ela permaneça fiel, Senhor. Os dias são de escuridão, os dias são de adormecimento, os dias são de esfriamento, os dias são de apostasia, mas o Senhor sempre manteve o remanescente fiel. E permita que nós, humilhados, quebrantados, reconhecendo que nada temos, nenhuma força temos, que dependemos completamente do Senhor, que o Senhor mesmo defenda a tua igreja de todo esse mundanismo, Senhor, de todas essas mensagens tão perniciosas que estão sendo pregadas até mesmo dentro dos templos. Cuida da tua igreja aqui, abençoe-a, Senhor, e agradecemos também por ontem a celebração do Dia das Mães, aqui das mães do Colégio Graciosa. Obrigado, Senhor, pelas centenas de mães que aqui estiveram ouvindo a tua palavra. Obrigado porque o Senhor usou a nossa amada irmã Clarice para trazer uma mensagem tão oportuna que tocou os corações das mães, e algumas até propuseram também obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Obrigado também porque o Senhor usou a irmã Teia ontem à noite para falar às irmãs. Também os irmãos que prepararam o jantar, um momento de comunhão tão gostoso, tão fraternal. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E pedimos que o Senhor abençoe esse culto que estamos prestando aqui. Abençoe as crianças que vão cantar, que vão recitar. Também os demais irmãos nas participações especiais, louvando-te e bendizendo-te pelo que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem feito, por todas as tuas obras maravilhosas em nosso meio. Pedimos também em favor dos nossos amados irmãos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aqui mesmo no Paraná, no estado de São Paulo, desde o litoral até o interior,
Minas Gerais, Nordeste do Brasil, Centro-Oeste do Brasil, no exterior, onde pessoas ouvirem a Tua palavra, participarem do culto pela internet e sejam igualmente abençoados pelo Senhor, como nós temos sido abençoados aqui. De modo que te louvamos e te agradecemos, a Deus, por todas as Tuas bênçãos, principalmente pela Tua palavra. Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dia das Mães, dia de amor, dia de festa, seja onde for. Nesse seu dia de inspiração, mamãe, aceita minha oração. É quem nos deu o ser. Venho com muita alegria um abraço oferecer. Eu quis dar-lhe uma caneta, porém não tenho costão. Vou dar-lhe na caderneta com os graus de distinção. Mamãe, assim procedendo, honra o seu nome, porque todos logo vão sabendo que aprendo com você. Para enfeitar o seu dia, mamãezinha, quem me dera juntar os raios do sol às cores da primavera, e faria um ramalhete com as florezinhas dos campos, as cores da primavera, e as luzes dos pirilampos. pessoa, a mamãezinha é muito boa. Levanta cedo com destreza, me veste, ensina e prepara a mesa. Põe a merenda numa sacola e me acompanha até a escola. E quando no almoço volto para casa, com seu carinho me aquece e abraça. Porém, se um dia cair doente, sempre ao meu lado fica presente. Sim, ela é tudo para mim na vida. Ó Deus, proteja minha mamãe querida. Você, minha mãe. Você foi aquela cujo coração pulsou por mim em primeiro lugar. Você foi quem me apresentou a melhor companhia, o melhor riso, o canto ao adormecer e o amor. Você dirigiu meus primeiros passos.
Você me ajudava a levantar quando caía e me encorajou a pisar firme neste mundo. Você me enxugou as lágrimas. Acalmou-me nas horas de temor. E confortou-me em todas as minhas tristezas. Você me ensinou a ver tudo quanto belo me rodeia. O céu estrelado e a gloriosa sinfonia do entardecer. Você, minha mãe. Você me ensinou a ver o arco da promessa de Deus que temporariamente aparece nas nuvens quando chove. Você me ensinou a ver as estrelas que brilham unicamente quando as noites da vida nos surpreendem. Você me ensinou o significado da bondade e me ensinou também a ver como o amor transforma pequenas coisas em maravilhas jamais sonhadas. Você me ensinou a andar sem temer pelo caminho silencioso onde só se ouve a voz do Espírito. Você nos ensinou a ver que sublime é o resplendor da fé que repousa na religião verdadeira de amor ao próximo. Quando eu era muito pequenina, você me mostrou a sublimidade de um rosto voltado para Deus. Você me ensinou a orar de tal modo que pude elevar o meu olhar tirando-o da terra e erguendo-o até o céu. Você cuidou de mim de tal modo que jamais poderei retribuir. Você, minha mãe. Você me ensinou a ajudar os necessitados e aflitos e aos que vivem em completa solidão. Partilhando dessa bondade que você nos concede. Você é minha mãe. O amor de mãe é tão profundo que vive sempre a florir. Não há palavra no mundo que possa bem definir. Mãe, palavra sublime, luz, flor, bênção de Deus. Mamãe, sorriso que exprime toda a meiguice dos céus.
pregado ontem aqui na reunião com as mães também.
seguir vamos ouvir um dueto, nosso amado irmão Álvaro ao piano, nosso amado irmão Luiz Henrique ao acordeon, e enquanto eles estiverem tocando, permaneçamos todos em espírito de oração, para que Deus fale aos nossos corações nesta manhã, Dia das Mães, que cada mãe possa seguir exemplos bíblicos. Hoje vamos estudar agora de manhã sobre a mãe de Tiago e de João, a esposa de Zebedeu. Vamos ouvir do exemplo que ela deixou, exemplo digno de ser seguido. Vamos ouvir o dueto e a seguir ouviremos a palavra do Senhor, todos em espírito de oração. Convido todos os amados e queridos irmãos para, por favor, abram a Bíblia para Mateus capítulo 20. Leremos o versículo 20 e o versículo 21. Por favor, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 20, versículos 20 e 20. Parabéns para todos os cristãos que estão com as suas Bíblias. Isto é maravilhoso. Um cristão que anda sem a Bíblia, alguma coisa está errada. Portanto, parabéns para todos com as suas Bíblias, crianças inclusive, os pais ensinando os filhos o amor pela palavra do Senhor. E lemos em Mateus 20, versículos 20 e 21. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Que palavra maravilhosa, que desejo maravilhoso desta mulher. Uma atitude louvável, uma atitude exemplar. Eu já ouvi pregadores falando exatamente o oposto, mas eu prefiro crer que o que essa mulher fez é um exemplo a ser seguido. Um exemplo de uma mulher que reconheceu o Senhor Jesus Cristo com o seu devido valor. O que o mundo hoje não está fazendo, o que o mundo no passado não fez, e sofreram as consequências por isso. Em primeiro lugar, a primeira lição para cada mamãe e para todos nós outros também, é que ela aproximou-se do Senhor Jesus com os seus filhos. Ela aproximou-se do Senhor Jesus Cristo com os seus filhos. E o que uma mãe temente ao Senhor deve fazer? E o que uma mãe consciente deve fazer? Exatamente isso, aproximar-se do Senhor juntamente com os seus filhos, com a sua família. É sua responsabilidade, mãe. E puxe para si a responsabilidade, chame para si a responsabilidade. Já dissemos aqui durante a semana que no passado foi feita até uma representação aqui na igreja, naquele templo antigo ainda. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Nosso pai gostava de falar do exemplo de Billy Graham.
Billy Graham, que foi um pregador mundial, ele ia por o mundo inteiro, conhecido no mundo inteiro, veio ao Brasil, e ele dizia assim, que ele seria uma pessoa afastada do Evangelho, se não fosse a sua mãe, na casa da fazenda, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha chuveiro elétrico, era bacia, tal qual o irmão Daniel e eu na nossa infância. Esquentávamos a água no fogão a lenha, colocávamos a bacia e tomava banho de bacia. Muitos talvez fizeram isso no passado também. Billy Graham também, sentadinho na bacia, menino, e a mãe ensinando os versículos da palavra de Deus. Quando vejo a irmã Cíntia e outros irmãos ensinando os filhos a palavra de Deus, essas pessoas estão conduzindo os filhos para próximo de Jesus, do Senhor Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, ela aproximou-se do Senhor Jesus Cristo com os seus 2 filhos. Lindo de ver aqui da frente o templo repleto de mães com os filhos dois. E certamente vocês acordam e oram de madrugada, de dia, de noite, seja o momento que for, orando pelos filhos. É o que nós fazemos todos os dias lá em casa também. Orando pelos filhos e, como a Larissa falou, pelas filhas, pelos genros, pelos netos, e a responsabilidade só vai aumentando. Vamos continuar levando-os para perto do Senhor, porque há um movimento fortíssimo contrário, queridos irmãos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, todos estão percebendo o movimento contrário de afastamento do Senhor, todos estão percebendo? Os afastamentos estão aí em todos os níveis, em todos os lugares. Por isso, mamãe, faça como a mãe de Tiago e João, aproxime-se do Senhor, leve os seus filhos para perto do Senhor. Logo depois de Mateus capítulo 20, vem o sermão profético, e o Senhor Jesus falando do que iria acontecer nos últimos dias, os nossos dias, irmãos, os nossos dias. Os dias que estamos vivendo são tempos de afastamento do Senhor. O Senhor Jesus falou que muitos vão se envolver com as coisas lícitas, porém que vão afastar as pessoas do Senhor. Ele falou dos convidados para as bodas, e um disse: eu não posso ir, comprei um campo. Tem alguma coisa errada em comprar um campo? Não tem nada de errado. Outro: comprei uma junta de bois, preciso experimentá-la. Tem alguma coisa errada de comprar junta de bois? Não tem nada de errado. Outro: casei, portanto não posso ir. Tem alguma coisa errada no casamento? Ao contrário, foi Deus que criou. Mas estas coisas não podem tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, irmãos. E é o que está acontecendo isso nos nossos dias. O Senhor Jesus falou, como foi nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, isso, aquilo, e descuidaram-se do principal. Você, mamãe, tem levado os seus filhos para perto do Senhor, ou o ativismo dos nossos dias está afastando do Senhor? Clubes, futebol, corridas, passeios, descanso e tantas outras coisas são coisas lícitas, mas que não são no momento de estarmos na casa do Senhor. Devemos levar os nossos filhos para perto do Senhor. O Senhor Jesus continua dizendo no sermão profético do afastamento que haverá em relação a Ele, o mundo se afastando dEle, por se multiplicar a iniquidade. O que vai acontecer? O amor de muitos vai se esfriar. O amor de muitos vai se esfriar. Como está a chama do seu amor? Você está fervoroso na casa do Senhor? Ou o Senhor Jesus precisa falar para você hoje: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quantos, quando se convertem, assumem aquela responsabilidade? Mas pastor, estou sedento, mas quanto eu gosto de estar no culto. Com o passar do tempo, o amor de muitos vai esfriando, e a iniquidade vai avançando. Por muitos anos, o peixinho tem sido usado como exemplo do cristão. E o que o peixe faz? Nada contra a correnteza. Se o peixe não nadar contra a correnteza, ele vai sendo levado pela correnteza.
Tenho muitas saudades da minha infância junto com o meu amado irmão Daniel. Eu tinha a confiança de estar do lado dele, porque ele era mais velho, mais forte, inteligente, como sempre foi. Quantas vezes nós embarcávamos em bateira? Sabe o que é bateira? Bateira é uma embarcação feita de tábuas, com tábuas por baixo assim, não é canoa, bateira. Nós entrávamos lá e era gostoso, morávamos em frente do rio Tagaçaba e a correnteza nos levava para baixo, era gostoso. Mas e para voltar para casa depois? Não tinha correnteza que levasse para casa, aí era no braço. E coitado, sobrava para ele, porque eu era menino pequeno, ele que me levava de volta para casa. Irmãos, o cristão nada contra a correnteza. O amor está esfriando. Vocês estão percebendo que o amor está esfriando? Como você está, mamãe, levando para perto do Senhor Jesus Cristo, ou deixando que a correnteza, a iniquidade avançando, vai te levando para longe do Senhor, com a sua família? O ativismo, o esfriamento, e mais uma coisa ele falou no sermão profético. Ele falou que muitos vão adormecer, que as virgens vão adormecer. E não é o que está acontecendo isso. Nesses dias, queridos irmãos, como me incomoda de ver as pregações que estão sendo proferidas nos templos, que no passado eram templos de igrejas fiéis, de pastores zelosos, mas hoje estão pregando cada aberração que é insuportável de ver. E as pessoas, quando não conhecem a palavra do Senhor, e não conhecem por quê? Porque não estão perto do Senhor. Não conhecem a palavra do Senhor porque não estão no culto para ouvir a palavra do Senhor. Queridos, vamos nos aproximar do Senhor. Vamos fazer como a mãe de Tiago e de João. Ela aproximou-se do Senhor. Segunda lição que aprendemos com ela é que ela reconheceu a soberania do Senhor Jesus. Num tempo em que pessoas diziam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Num tempo em que ele entrava no domingo de Ramos em Jerusalém, e a pergunta que os israelitas faziam, irmãos, como isso pesa no meu coração. O Senhor Jesus entrando, os discípulos louvando, e o povo de Jerusalém perguntava o quê? Quem é esse? Não reconheceram a soberania do Senhor, não reconheceram, mas esta mulher reconheceu. Leio novamente o versículo 21. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que desconfiança, que ignorância. Quem é este? Que desconhecimento. Se eles conhecessem a palavra de Deus, Zacarias 9, versículo 9 diz o que, queridos irmãos? Eis aí o teu rei. Entrando em Jerusalém, ele manso e humilde estava entrando, eis aí o teu rei. Eles não conheciam. Se eles conhecessem a palavra do Senhor, não fariam essa pergunta completamente fora de propósito. Quem é esse? Quem é esse? Se conhecessem o saber. Zacarias profetizou. Zacarias 9:9 está escrito: eis aí o teu rei manso e humilde, sentado no jumento, filho de jumentinha. Eles saberiam, reconheceriam. E o que está acontecendo hoje no mundo? As pessoas não reconhecem a soberania do Senhor. Aliás, as pessoas estão querendo ser mais senhores do que obedecer ao Senhor. Esses governos socialistas que estão por aí, endeusando as pessoas, eles estão levando as pessoas para longe do Senhor. Nós não somos senhores, nós somos servos. Nós somos servos, nós devemos nos quebrantar, nos humilhar. O Senhor é Rei, e nós nos aproximamos dele com humildade, como a esposa de Zebedeu. O Senhor é o Rei eterno, e eu tenho um pedido para lhe fazer, Rei eterno. Já orou pelos seus filhos hoje? Já orou pela sua família hoje? Já orou para que aqueles que estão descuidados, para que aqueles que estão afastados do Senhor, voltem-se para Ele, e que nós nos mantenhamos firmes diante da soberania, da majestade dEle?
Em Apocalipse diz que na sua vestimenta, na sua perna, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Num tempo em que os judeus não sabiam quem era ele, num tempo em que perguntavam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Num tempo em que escribas e fariseus e sacerdotes deveriam aproximar-se dele, honrá-lo e glorificaram, eram os primeiros a não reconhecer quem ele era, a soberania dele. Essa mulher reconheceu. Quem é o rei na sua casa? É o Senhor Jesus Cristo. Quem domina na sua casa é ele. O que impera é a vontade dele, como dessa senhora. Louvado seja Deus, se assim for no seu lar. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, interceder pelos filhos. Ela intercedeu pelos filhos. Ela se aproximou do Senhor Jesus com os filhos. Ela reconheceu a soberania, a majestade dele. E ela também intercedeu pelos seus filhos. Diz em Mateus capítulo 20, versículo 20, leio novamente. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e dizendo-lhe, fazendo-lhe um pedido, adorando ao Senhor e suplicando, intercedendo pelos filhos. Hoje, quando vemos tantas mães agindo que nem crianças por aí, eu tenho até misericórdia desses filhos. Quantas mães não fizeram o culto doméstico durante a semana? Quantas mães? Para onde você está conduzindo os filhos? Não teve tempo para orar com os filhos? Durante a semana, lembrei de Susana Wesley. Susana Wesley teve 17 filhos, num tempo em que, nem tão distante assim, na nossa infância, as famílias, as mães tinham lá 11, 12 filhos, nem tão distante assim. Susana Wesley tinha 17 filhos, e diz a história que todos os dias ela separava um tempo para filho por filho, se ajoelhar e orar. Mamãe, qual tem sido a sua atitude? Brincadeira? Comportamento infantil? Ou interceder com os filhos, pelos filhos, ao Senhor? E é maravilhoso o pedido que ela faz. Ela faz o pedido, Senhor, que os meus filhos estejam o mais próximo de Ti possível. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Eu não me importo se os nossos familiares não estiverem do nosso lado no reino dos céus. Eu não me importo, contanto que estejam. Não é o meu reino, é o reino dele. Portanto, eu desejo que eles estejam mais próximos do Senhor, já aqui e depois eternamente. Todos os dias eu e Larissa oramos, Senhor, que nenhum dos que o Senhor nos deu, que nenhum deles se perca, Senhor, que nenhum deles vá parar em eterna condenação, que todos estejam no céu um dia, todos nós, do lado um do outro não, mas todos ao lado do Senhor, na presença do Senhor, desfrutando da comunhão do Senhor. E esse é o desejo para cada um de vocês também, queridos. Esse é o desejo para essa igreja, para cada um de nós, que nós nos aproximemos do Senhor, reconhecendo a soberania dele e dizendo, Senhor, a tua vontade é o que importa, não é a minha, mas a tua vontade. Ele é o rei, ele manda, ele domina. E o mais próximo do Senhor Jesus Cristo, porque, queridos, se vocês querem dar crédito, o que tem de gente querendo atração para si? Quando eu vejo pregadores pedindo likes, eu fico desanimado de ver essas pessoas tão desejosas de trazer para si o reconhecimento. Nós não estamos procurando isso, procuramos sim a glória do Senhor. As pessoas que querem atenção para si, essas pessoas conduzem as pessoas para longe do Senhor. Durante a semana li sobre Jim Jones.
Nasceu numa cidadezinha dos Estados Unidos. O pai era veterano da Primeira Guerra Mundial, mas não era muito dado ao trabalho. A mãe tinha que trabalhar para sustentar a família, o que já está errado também. A mãe assumiu a liderança. Você é mãe, mas você não pode assumir a liderança do lar. Isso dá problema. Maridos, são vocês os responsáveis. Porque se inverter a coisa, vai dar problema. A mãe de Jim Jones assumiu a liderança do lar, porque o marido não era muito de trabalho. Ela também não era muito, então dependia da ajuda de familiares. Foram despejados da casa onde estavam e foram morar num outro local. E o menino começou a participar de alguns cultos religiosos. E começou a achar que era grande coisa. E começou a pregar nas igrejas. E quando eu vejo igrejas abrindo as portas para lobos vorazes pregarem, queridos, esses pastores vão dar contas diante de Deus. Aquele rapaz começou a pregar e começou a atrair pessoas para si, começou a formar uma comunidade lá na Califórnia. Aí, como desrespeitavam as leis, saíram de lá e vieram morar na Guiana. Quase 1000 pessoas. Quase 1000 norte-americanos deixaram o país e vieram para as selvas da Guiana. E em novembro, 18 de novembro de 1971, aquele louco que se intitulava pastor mandou encher as banheiras com suco de uva e despejar veneno dentro, e deu para todo mundo, inclusive crianças, mais de 200. E as pessoas começaram a espumar, alguns morreram afogados com a espuma, se afogando num sofrimento tremendo. E ele, para não passar pelo sofrimento que os outros estavam passando, deu um tiro na cabeça. Quase 1000 pessoas na selva da Guiana. Quem é daquela época lembra das manchetes dos jornais, a tragédia que foi e a repercussão negativa que foi, porque jogam todo mundo na vala comum. Jogam todos os que se dizem cristãos. Ó aquele povo lá. Irmãos, entenderam a nossa urgência de nos aproximarmos do Senhor, de reconhecermos a soberania dele, só dele, não de pastor, nem desse, nem daquele, só do Senhor. Que a igreja precisa ser cristocêntrica, porque senão vai terminar como esse bando de gente morto no meio da selva amazônica. Temos nós intercedido pelos nossos filhos. Senhor, os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos, os tempos são de desvio da verdade, os tempos são de apostasia, os tempos são de abandono da fé, os tempos são difíceis. Queridos, vamos interceder pelos nossos filhos, como fez a mãe de Tiago de João. Hoje de manhã estava fazendo a barba e lembrando, Tiago foi o primeiro a morrer, morreu degolado por Herodes, e João foi o último dos apóstolos a morrer, já com quase 100 anos de idade, o primeiro e o último, mas os dois estão no céu, irmãos, junto do Rei, para todos sempre, e esse deve ser o desejo de cada um de nós. Se vamos morrer primeiro ou por último, não importa, o que importa é que vamos estar na presença do Rei. Por isso, mamães, intercedam pelos filhos. Por isso, quem ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça hoje sem demora. Por isso, amados irmãos, eu oro por vocês e amo todos vocês. Por favor, não fiquem ofendidos comigo quando eu preciso chamar a atenção. Se eu não amasse, eu não faria isso. Eu faço porque eu amo. E porque um dia vou me apresentar diante do Rei. E vou prestar contas. Pastor, você sabia e você não falou. Vamos nos aproximar do Senhor, queridas mamães, nesse dia das mães. Sejam todas como a mãe de Tiago de João. Queridos papais, vamos ajudar nesse propósito de levar a família para perto do Senhor, para conduzir todas ao lado do Mestre. Convido que todos abaixem suas cabeças, por favor. Por onde você tem andado? Longe do Senhor?
distante do Senhor. Não gostaria de fazer como a mãe de Tiago e de João, esposa de Zebedeu. Não gostaria de aproximar-se dele hoje, buscá-lo como ela fez, reconhecê-lo como rei como ela fez, e interceder a ele como ela fez. Alguém nesta manhã que deseja aproximar-se do Senhor, você não vai perder nada, mas vai ganhar muito. Alguém nesta manhã, onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar em seu favor. Alguém aqui, nesse auditório, tão repleto de pessoas tão queridas, tão amadas. Alguém, levante a sua mão e nós vamos orar em seu favor. Se houver, nós vamos orar. Deus abençoe essa vida. Se houver mais alguém, oraremos em seu favor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela manhã tão abençoada que o Senhor nos concedeu na tua casa, Senhor. É bom estarmos aqui para, com reverência, prestarmos culto ao Senhor. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para que possamos sempre cultuar ao Senhor com sinceridade, com verdade e honrando-te na beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado pelas vidas que têm sido salvas hoje também e cada dia, Senhor. Graças te damos e te louvamos e pedimos que nos ajude a continuarmos como igreja fiel, proclamarmos a mensagem de salvação, apontando única e exclusivamente, como a Bíblia faz de começo ao fim, para o nosso Salvador e Senhor. E é no nome dele que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como sempre dizemos, ninguém é obrigado a semear, mas uma vez que semeia, é obrigado a colher. A semeadura não é obrigatória, mas a colheita é. Então, mamães, vamos fazer como a mãe de Tiago e de João. Vamos orar. Obrigado pelo culto que pudemos prestar ao Senhor nesta manhã tão linda, tão maravilhosa e tão significativa também, Senhor. Dia das Mães é um dia especial. As mães são pessoas especiais, dotadas pelo Senhor, com esta capacidade de gerar-nos no ventre delas. Que bênção, Senhor! Que maravilhosos mistérios! Como dizia o salmista, de uma maneira tão maravilhosa, nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Só o Senhor nos conhecia. Nem a nossa mãe, que nos gerava dentro dela, não sabia como éramos, mas o Senhor sabia, porque o Senhor conhece tudo. E o Senhor quer que todos te sirvam com fidelidade. E muito da fidelidade e do compromisso deve-se ao comportamento das mães, à responsabilidade das mães. E que todas aqui possam fazer como a esposa de Zebedeu, aproximar-se do Senhor, reconhecer a soberania do nosso Salvador e fazer-lhe contínua oração, para que os nossos familiares, todos nós, estejamos bem junto de Ti. Que esta igreja seja uma igreja fiel e comprometida contigo, ó Pai. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Conceda a todos o pão de cada dia na porção suficiente e traz-nos de volta à tarde e à noite para as atividades que temos neste dia glorioso.
pois oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe. E até a noite, com a permissão do nosso Mestre. Vão em paz e sirvam com alegria.